Tá com tudo pra contar, tá com tudo pra valer. Tá com tudo, tá no ar. Tá com tudo, é Nativa e você. Tá com tudo, Nativa. A Nativa é tudo e muito mais. Alegria, bom dia, bom dia. Esse é o nosso Tatá com Tudo. Que bom que você tá junto com a gente na nossa terça-feira. O nosso convidado hoje é ele, Maurício Souto. Maurício, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Tatá. É uma honra e um privilégio estar aqui no seu programa. Nossa, a honra é minha receber você aqui com esse livro que eu já amei e já fiz a primeira pergunta para ele. O livro se chama Ouse Ser Grande. Aí a minha primeira pergunta foi: Maurício Souto, mesmo eu tendo 1,54 m, eu consigo ousar e ser grande? Consegue, com certeza, Tatá. Porque todas as limitações estão na nossa mente, né? Não interessa a altura, a estatura, a raça, classe social, da onde você veio, né? O que interessa são as decisões que você vai tomar ao longo da sua vida, né? Não interessa as condições, porque às vezes a pessoa pensa assim: puxa vida, eu nasci num bairro aqui em São Paulo muito pobre, muito miserável, né? E eu não vou conseguir progredir na vida. Na verdade, não tem nada a ver. O que vai determinar o sucesso, né, ou a prosperidade de uma pessoa são as decisões que ela vai tomar ao longo da sua vida. Isso que vai fazer, então, a diferença. E a tomada de decisões, ela passa pela nossa mente, né? Que interessante. Eu perguntei de onde você era. Você falou que é de uma cidade pequenininha no Rio Grande do Sul. Isso, né? isso. Que tem 90 mil habitantes. Isso aí. E normalmente a gente pensa assim: escritores, grandes palestrantes estão nos grandes centros, né? Isso aqui é a prova viva de que você ousou ser grande, né? Isso mesmo, Tatá. A limitação, como eu falei, está no nosso sonho, na nossa mente, né? E nós temos que percorrer o nosso sonho, independente de onde que nós sejamos. Tem muitas pessoas, né, que dizem assim: puxa vida, isso que realmente que você comentou, eu sou de uma cidade pequena, eu sou de um bairro tal. Não tem nada a ver, gente. Acredite no seu sonho. Eu estou realizando um sonho meu. Ontem à noite eu dei uma entrevista numa emissora de TV aqui em São Paulo. Hoje estou aqui numa rádio, né, num programa show, que é esse pro Brasil inteiro. Uma criança que nasceu lá em Ijuí, uma cidade, né, que tem 85, 90 mil habitantes, né? Então, acredite no seu sonho, independente do lugar. Você pode alcançar o mundo, mas você vai ter que tomar aquelas decisões, aquelas atitudes, sair daquela sua zona de conforto, né? Isso que você vai ter que tomar essa decisão e vai ter que decidir na sua vida o que você quer. Que, com certeza, né? Eu sou um exemplo disso. A minha vida, né? Eu sou dentista, Tatá, eu tenho uma especialização, né? Que interessante. Tenho mestrado em ortodontia, fiz aqui em São Paulo, né? Há muitos anos atrás, né? Paguei o preço, numa época em que as coisas eram muito difíceis. Claro. Eu venho de uma família muito humilde, né? Então, para você que está ouvindo, né? Não interessa a sua classe social, acredite que você pode, né? Mas você vai ter que pagar o preço com sacrifício, né? Com esforço, né? E com muita dedicação. E não desistir nunca, porque é super importante nós termos aquela persistência. Nada é fácil, né, Maurício? Nada na nossa vida é fácil, né, Tatá? Eu cito muito o Abraham Lincoln, né, um ex-presidente americano, assim, e ele tem uma frase célebre dele que ele diz o seguinte, né? Que o campo da derrota não está repleto de homens que fracassaram, mas sim de homens que desistiram antes de vencer. Pois é. Né? E complementando a isso, tem o Malcolm Gladwell, não sei se tu conheces a teoria das 10.000 horas, né? Sim. Quando ele diz que o sucesso não depende de sorte, nem de talento, e não é um dom, mas sim de muita dedicação, de muito treino, de muita prática, né? Que nós precisamos trabalhar por um longo tempo, né? Ter bons relacionamentos, né? E fazer um trabalho bem feito, acreditar naquilo que nós fazemos. Isso é que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Muito legal. Você sabe que ouvindo você falar isso, eu escuto muita gente falar assim, ó... Por exemplo, a minha filha tem 3 anos e ela fala assim, eu tô indo trabalhar. Eu falo: você vai trabalhar onde? Eu vou trabalhar no rádio, né? E eu fico muito feliz quando ela fala isso. Porque se eu não tiver orgulho do meu emprego, do meu trabalho, daquilo que eu realizo todos os dias, isso não vai ter bons frutos. E eu falo... Eu percebo nela que eu estou fazendo o melhor quando ela fala que quer fazer a mesma coisa que eu faço. Perfeito. Né? Eu acho terrível quando a gente fala assim: ai, graças a Deus que tem um feriado. Ai, graças a Deus não vou precisar trabalhar. Ai, vou ter que trabalhar. Ai, como eu odeio trabalhar. Não é uma maneira negativa da gente influenciar a nossa vida?
Com certeza, Tata. Nós precisamos gostar daquilo que nós fazemos. Esse é o segredo, né? Da prosperidade e do sucesso. Primeiro de tudo, você precisa definir com clareza aquilo que você quer, né? Aí, você gosta daquilo ali, você vai se dedicar. Já que você comentou do teu exemplo pessoal, eu vou citar mais uma vez o meu exemplo pessoal. Eu cito no livro isso. Eu sou dentista, eu tenho um filho que se formou em odontologia, ele decidiu, e eu tenho uma filha que estava fazendo direito, decidiu e está fazendo odonto, né? Porque eles perceberam o entusiasmo com que eu realizo o meu trabalho. Eu adoro o que eu faço. Eu sempre digo, né? Eu trabalho muito. Se eu pudesse trabalhar 24 horas, eu trabalharia. Eu me sinto muito bem dentro das minhas clínicas, dentro do meu consultório, sabe? É uma coisa que eu amo, né? Então, você precisa ter essa clareza daquilo que você quer, para que você possa, então, atingir o seu objetivo, né? Não, é isso que eu quero. Você precisa definir, é isso. Não fica fazendo, pode até ir fazendo outras coisas que você não goste, né? Mas você tem que mirar naquilo que você quer, que um dia você vai chegar lá. O universo, ele é muito generoso e ele vai trabalhando a favor. Quando vê, você está lá fazendo aquilo que você quer, no lugar que você quer, mas você precisa imaginar com muita vivacidade, né? E com muita clarividência aquilo que realmente você deseja na sua vida. E aí eu quero que você conheça as nossas ouvintes, que são maravilhosas e que têm uma cabeça cheia de sonhos, que eu sei que elas têm, viu? Sim. 9198-441-6545. O sonho, eu sei que você já tem, você que tá ouvindo o nosso Tatá com Tudo. Mas eu quero saber qual é o principal freio de mão que não deixa você realizar. É medo, é insegurança. O que tem nessa sua cabecinha que não deixa você ser quem você tanto quer ser? Vem cá. Tatá com Tudo. Como você sempre quis. A Nativa é tudo e muito mais amor. Chame o juiz, Fernanda Costa. Hoje o nosso convidado é ele, Maurício Souto. É dentista, gente. Eu sou dentista. Falei, como assim? Adorei, viu, Maurício? E tá aqui com o livro Ouse Ser Grande. Controle seus pensamentos, suas emoções e tenha a vida dos seus sonhos. Por que você colocou isso aqui, Maurício? Controle seus pensamentos e emoções e tenha a vida dos seus sonhos. Isso aí tem um propósito, tá? Porque nós somos o resultado dos nossos pensamentos, né? A forma como nós pensamos será o resultado que nós teremos na nossa vida. Se por acaso você pensar negativamente, você tiver pensamentos negativos acoplados com emoções também negativas, né? De tristeza, de falta, de carência, esse é o resultado que você vai ter na sua vida. Ao contrário, se você mantiver os seus pensamentos positivos, né, fazer uma projeção construtiva e positiva na elaboração dos seus pensamentos e acoplar a esses pensamentos uma emoção de alegria, de felicidade, é isso que você vai ter na sua vida. Nós somos o resultado dos nossos pensamentos. O Emerson, aquele escritor famoso, né, ele disse que nós somos aquilo que nós pensamos o dia inteiro. E o William James também, que é um psicólogo americano, pai da psicologia americana, ele disse que a maior descoberta da geração dele, isso no século passado, foi de que o ser humano, de que o homem, ele pode mudar a sua vida mudando a sua forma de pensar. Então as coisas são muito mais simples do que nós imaginamos e nós temos a capacidade de sermos os mestres do nosso destino, porque nós temos o poder de impregnar o nosso subconsciente com aquilo que nós queremos para a nossa vida. Só que nós precisamos tirar um tempo para fazer isso. Quando nós percebemos que nós estamos com um pensamento negativo, aí vai uma dica muito importante, né, para os nossos ouvintes, né? Sempre que você se deparar com um pensamento negativo que todos nós temos, né, você vai sair de casa, tem medo que vai dar um acidente, que vai dar um assalto, você acordou de manhã, foi escovar os dentes, caiu um pouquinho de creme dental na sua roupa, você já vai dizer assim, puxa vida, hoje vai dar tudo errado no meu dia. Não, você para, você cancela esse pensamento, nós temos esse poder de cancelar os nossos pensamentos, diga assim, ó, uma voz vibrante, né? Eu cancelo esse pensamento, isso que aconteceu aqui foi um fato isolado, né? Ou aquele pensamento negativo que você teve, você cancela aquele pensamento e substitui por um pensamento novo. Então você formula uma frase positiva e tenta repetir essa frase. O ideal até é escrever essa frase para que o seu dia seja melhor. E vai ser com certeza. E o controle das emoções, né? Como eu falei, se você escrever uma frase e você repetir aquela frase em forma de pensamento, ele é só uma informação. O que vai fazer a diferença é a emoção que você agrega a este pensamento. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, digamos que se eu quero iniciar um projeto novo, né? Eu tenho uma empresa, eu quero abrir uma nova empresa, uma filial,
eu já tenho que imaginar essa nova empresa, essa filial, né, com um sentimento de alegria e de felicidade. E não com a preocupação. E não com a preocupação, porque se você tiver pensamentos de tristeza, de mágoa, de raiva, é isso que você vai ter. E as pessoas que mantêm muito pensamentos negativos, elas vão gerar como consequência, nós chamamos de doenças psicossomáticas. Claro. Como úlceras, como gastrites, como tensões nervosas, problemas estomacais, manifestações cutâneas, manifestações na pele. Os consultórios dos dermatologistas estão cheios. As pessoas vão lá, usam um produto, dali um tempo elas voltam, porque o problema está na mente. Nossa, que coisa incrível, né? É muito interessante, né? Ansiedade. A gente sabe disso. Nossa! Eu sou... Aliás, o mundo está cheio de gente muito ansiosa ultimamente, né? Ansiosa. Depressão, né? Depressão. Então, tudo passa pelo controle dos nossos pensamentos e o controle das nossas emoções. E nós precisamos descobrir isso. E, infelizmente, Tatá, isso não é ensinado nas escolas, né? Nós precisamos passar esse conhecimento para as pessoas serem mais felizes. Aquela pessoa que constrói a sua vida baseada em pensamentos positivos, ela vai ser mais feliz, ela vai ser mais bem-sucedida e vai ser uma pessoa mais positiva. As pessoas vão querer estar perto daquela pessoa. E quem é que não quer ser assim, não é? Todos nós desejamos. Só que, infelizmente, as pessoas não sabem como fazer. Exatamente. Patrícia! Oi, Tatá. Bom Oi, Maurício. dia! Oi, tudo bem? Bom dia, tudo bem e vocês? Tudo jóia, bem-vinda, Tudo bem. viu, Patrícia? Obrigada. Fala, Patrícia, o que é o freio de mão da sua vida, Patrícia? Olha, Tatá, eu tô num impasse aqui porque eu queria muito fazer um curso. Só que eu tenho três cursos que eu gostaria de fazer. Um vai me fazer feliz, o outro vai ser mais útil e o terceiro vai me dar estabilidade. Nossa. Eu queria o que me fizesse feliz. Só que ele está numa cidade a 100 quilômetros de distância e hoje é o último dia para as matrículas com desconto e eu não consigo condução para ir, Tatá. Estou muito triste por causa disso. É duro isso, né? Você ter que optar por aquilo que não te faz tão feliz. É verdade. Né? Aquilo que realmente vai te dar estabilidade, aquilo que é importante no momento, né, Patrícia? É verdade, Tatá. Na verdade, você tem... Olha que interessante. Ao mesmo tempo, eu vejo que você tem três coisas... você tem três possibilidades, né, Maurício? Três possibilidades. Melhor do que você não ter absolutamente nada na vida, Patrícia. É verdade, né? Tatá. Isso que o Maurício falou sobre escrever as coisas que deixam a gente triste... Eu tenho esse costume, se um dia eu tenho alguma coisa me deixando triste, eu escrevo no papel, embaixo eu escrevo outra frase para combater aquela, Isso. depois eu rasgo e jogo fora, como se aquele pensamento negativo tivesse ido para o lixo. Isso, a única coisa que eu acrescento, Patrícia, que você tem que fazer é essa frase, leia e repita essa frase todos os dias, pelo menos 30 dias, que é o período que nós fazemos a mudança de hábito, de um hábito negativo para um hábito positivo. É verdade, esse Patrícia... assunto é muito bom, sobre criar hábitos. Graças a Deus, eu tô aprendendo essas coisas ao longo da vida, né? A gente vai ganhando experiência. E o importante é isso, é se colocar a aprender, né, Maurício? Com certeza, nós temos sempre que aprender. Eu acho muito interessante, assim, a palavra aprender, porque o A em português é negação, né? Então, aprender. Então, a pessoa que não aprende, ela fica presa ao passado. Por isso que as pessoas de sucesso, as pessoas bem-sucedidas, elas têm que estar sempre aprendendo alguma coisa nova na sua vida, sair da sua zona de conforto, fazer algo melhor ou algo diferente para que ela possa realizar as suas conquistas, os seus sonhos de vida, né? Então, nós temos que estar sempre aprendendo. Patrícia, com relação às tuas indagações, a minha orientação para você seria assim, ó, sempre faça aquilo que vai te deixar feliz, tá? Primeiro, sempre. Porque você sendo feliz, fazendo aquilo que você faz, você vai ter como consequência prosperidade e sucesso. Tá? É verdade. Você tem que ter realização acima de tudo, né? Você vai fazer o que vai te dar estabilidade. Se é um momento da tua vida que você realmente precisa, digamos, daquele emprego, é lógico que é questão circunstancial, é momentânea. Então, você vai aceitar uma proposta de emprego que vai te dar estabilidade. Mas ainda você não está totalmente feliz. Continue trabalhando naquele emprego que está te dando estabilidade, está bancando, digamos assim, as tuas despesas, né? A tua família. Mas sempre visualizando naquilo que você deseja realmente trabalhar. Mantenha esse pensamento, escreva isso e visualize
já fazendo aquilo que você deseja fazer. Porque ela está fazendo o caminho para chegar lá. Está fazendo o caminho para chegar lá. Então eu tenho que saber aonde eu estou hoje, o que eu estou fazendo, né? O que funciona, o que não funciona. O que não funciona eu tiro fora, né? E eu tenho que me visualizar já no futuro. Digamos, você tem essa determinada profissão, você quer fazer esse curso, visualize você já concluindo esse curso, sendo aprovada, né? Fazendo a inscrição e já sendo aprovada e executando aquilo que esse curso vai te possibilitar executar na tua vida. Esse é o segredo. E continue trabalhando, porque você ficar em casa, deitada, só visualizando aquilo que você quer e você não tiver atitude, você vai ser simplesmente uma sonhadora. Não tem mágica, né? Então as tuas atitudes é que vão fazer a diferença. É isso aí. Peraí que a gente já volta, tá? Nativa tudo e muito mais alegria. Hoje é Maurício Souto, nosso convidado, palestrante, dentista. O que mais, Maurício? Você canta também? Eu declamo a desiderato. Ah, entendi. Ah, não, só tá só bom. de banheiro, né? Tá bom, já tá bom. Maurício, o pessoal tá participando aqui no 9198-4416-545, que é o nosso WhatsApp, mandando aqui mensagem de voz. Vamos ouvir? Ok. Meus sonhos são muitos. Corro atrás, mas não sei o que acontece, não dá certo. No trabalho eu sou chamada para fazer teste. Parece que eu vou bem, mas depois não sou chamada. Não dá certo. Aí eu desanimo completamente. E para mim ser feliz completamente só falta um trabalho, porque eu amo a minha família. Maurício, você sabe que isso aqui que ela tá falando é uma coisa interessante que eu passei a semana passada, né? Vou até usar um outro exemplo. A minha filha tá procurando emprego agora. E aí ela distribuiu o currículo, né? E conversando com meu marido, a gente falou assim, olha, pede pra ela procurar em outros lugares também. Porque se ela não for chamada, talvez ela fique desanimada. E isso funciona na vida de um monte de gente, né? Sim. Essa questão do desânimo. Poxa, eu tô me empenhando, eu tô entregando currículo, eu tô estudando, mas eu não sou chamada. Isso cria um desânimo na pessoa, né? Cria, com certeza. Mas como que é o nome da Não ouvinte? tem o nome aqui. Não tem o nome dela. Não tem o nome dela. Não. Mas a ouvinte que fez a pergunta é o seguinte, ó, duas coisas. Primeiro, você tem muitos sonhos. Você precisa definir com clareza aquilo que realmente você quer. Que é que eu tava falando aqui pro Maurício, né, Maurício? Eu vou te dar um exemplo, tá? Digamos que eu cheguei hoje em São Paulo e eu estou no aeroporto e eu pego o táxi, né, o taxista, e eu chego e dou 5 endereços para ele. Eu quero ir nesses 5 lugares aqui em São Paulo. Ele não vai sair, ele não vai dar partida no motor do carro, porque ele vai dizer, Maurício, eu quero que você primeiro me diga onde você quer ir. Depois eu te levo nos outros destinos. Priorizar. E a nossa mente é assim, né? Tudo está no nosso subconsciente. Então nós precisamos que essa definição seja clara lá a nível do subconsciente. Então você tem que decidir uma coisa primeiro. Bom, eu vou realizar esse sonho. A partir do que você realizou aquele sonho, você começa a trabalhar em busca de outros sonhos. Você tem que ir por etapas, porque aquela pessoa que tem uma meta, ela vai conseguir. A pessoa que não tem nenhuma meta, ela não vai conseguir porque ela não deseja nada. E a pessoa que tem 10 metas, que tem 10 sonhos, a probabilidade dele realizar esses sonhos é muito difícil. Então você tem que ter clareza do que é mais importante nesse momento da sua vida, né? A segunda questão, você entrega os currículos, só que a tua atitude mental está sendo negativa. Quando você elabora o teu currículo, você já tem que se imaginar entregando, deixando o currículo nas empresas com uma alta carga de energia positiva. Não é mais um currículo que eu estou entregando, eu estou entregando um currículo com muita energia. Então você vai ter que ir naquele dia fazer um exercício de meditação, de introspecção e chegar com muita energia, porque as pessoas são contratadas pela energia que elas emanam. Se você chegar cabisbaixa, desanimada, as pessoas vão perceber. E as empresas não contratam pessoas desanimadas. Eu estou entregando com convicção, né? Com convicção. As pessoas querem gente com energia, com entusiasmo, que vão demonstrar comprometimento, com a autoestima elevada. Então não adianta simplesmente entregar o currículo. Você tem que se reprogramar mentalmente, né? Você pode aprender isso ou conversando com uma pessoa, né, que tem um pouco mais de experiência que você, lendo um livro. No meu livro eu falo sobre isso, né, sobre a questão da energia, né, que tudo aquilo que nós fazemos nós devemos colocar uma energia positiva, né, assistir alguma palestra, participar de algum seminário e investir no teu autoconhecimento. Você precisa estar autoconfiante, porque no momento que eu estou autoconfiante de que eu sei aquilo, as pessoas vão acreditar em mim. Agora, se eu vier aqui na rádio falar de uma coisa que não passei na minha vida, né, as pessoas vão perceber que eu estou falando uma coisa, mas as atitudes, a minha expressão facial diz o contrário.
Então precisa haver essa sincronia entre o que você quer e a tua atitude mental. Tá? Olha que interessante. Tô com a Andréia aqui. Oi, Andréia. Oi, Tatá, bom dia. Bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, tudo bom, graças a Deus. Dá bom dia pro Maurício. Bom dia, Maurício, tudo Oi, bom? Tudo bem, e você? Tudo bom. Andréia, você tem receio que as pessoas não gostem do que você faz, é isso? Eu tenho muito receio, muito. Eu sou muito medrosa, eu tenho muito medo, eu tenho... Insegurança, né? Insegurança. Eu sou muito perfeccionista, demais. Andréia, assim, ó, de novo, volta na questão do autoconhecimento, né? Isso é uma crença negativa que você tem. Tu sabe que nós, durante uma grande parte da nossa vida, nós somos fruto da formação que nós recebemos dos nossos pais. Então, a forma como eles pensaram, eles nos educaram. E é quase que uma manifestação geral de eu também querer educar os meus filhos da mesma forma que eu fui educado. Então, eu faço isso. Tu faz isso, Então, isso aí nós chamamos hoje de crenças limitantes, né? São crenças que muitas vezes nos limitam, porque o mundo ele está mudando. E nós temos que acompanhar esta mudança. Antes nós falamos do aprender. Nós temos sempre que aprender algo novo. Então, possivelmente, quando você era criança, talvez em um determinado momento, você foi repreendida pelos seus pais ou algum familiar e você ficou com aquela impressão assim que você sempre está sobrando, que as pessoas não gostam de você. Mude essa energia, mude a sua forma de pensar, escreva a forma como você se vê. Escreva, eu sou a Andréia, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa otimista, as pessoas gostam da minha companhia, eu sou uma pessoa agradável, eu sou sorridente, e você vai se transformar naquilo que você pensa. Então é uma crença limitante, então mude isso, mude essa tua atitude mental, que você vai ver que as coisas vão acontecer assim, ó, as mudanças vão ser drásticas na sua vida. E boa sorte, viu, Andréia? Já tá com tudo nativa. A Nativa é tudo e muito mais alegria. Hoje, o nosso convidado é o Maurício Souto, autor do livro que é muito legal, Ouse Ser Grande. Maurício Souto. E o Maurício falou uma coisa pra mim que eu adorei, que tem promoção do livro pra quem quer comprar, Maurício. Isso mesmo, Tatá. Conte. Nós estamos lançando no nosso site mauriciosouto.com, né, sem o BR, mauriciosouto.com. mauriciosouto.com. Até quarta-feira, meia-noite, você pode adquirir, quem tiver interesse, né? Tudo isso que nós comentamos aqui, poder de decisão, controle dos pensamentos, né? Está tudo no livro de uma forma muito simples, muito clara. Tem ajudado milhares de pessoas, né? Tenho recebido feedbacks assim em todo o Brasil de que as pessoas começaram a tomar decisões, estavam inseguras, né? Ao lerem o livro, que o livro justamente ele tem essa função, né, Tatá? E nós estamos com uma super promoção, então, no nosso site, por R$ 37,00, isento de frete em qualquer parte do Brasil. Não paga o frete. Não paga o frete. Só os R$ 37,00. Só os R$ 37,00. Demais, se for comprar hoje numa livraria, né, que nós temos ele nas grandes livrarias, é R$ 38,00 o valor do livro, né? Então nós estamos com R$ 37,00 e isento do frete. Então se você é lá de Manaus, aqui de São Paulo, Santo André, nós estamos em qualquer lugar do Brasil por R$ 37,00. É só entrar no site, né, e seguir lá as orientações. Tá. Ó, tem gente mandando aqui nosso WhatsApp, vamos ouvir. Eu sou tudo isso que o doutor tá falando aí. Ansiosa, aí me dói tudo, dói todo o meu corpo, minha cabeça, dói meu estômago, dói tudo que você pensar. Olha a doença aí, Maurício. Manifestação da sua mente. Tá vendo? Quando o corpo não está bem, na verdade, o problema é na mente, né? Então você tem que avaliar o que não está te deixando feliz, né? Quais são as tuas frustrações, se é problema de relacionamento, se é no teu trabalho, se é a relação com os filhos, e veja o que está afetando a tua parte mental, né? As tuas emoções. E seria bem interessante, então, você procurar ajuda, né? Ou uma ajuda de um terapeuta para ver o que realmente está passando na sua mente. Importante, né? Muito, muito importante. Ó, a Tânia tá aqui. Oi, Tânia. Oi, Tatá, tudo bem? Tô muito bem. Bem-vinda. Obrigada, Tânia. Obrigada mesmo. Dá bom dia pro Maurício. Bom dia, Maurício. Bom dia, Tânia. Tudo bem com você? Tô empurrando com a barriga. Você está procrastinando, então. Você sabe o que quer dizer procrastinar? Não, procrastinar é justamente isso aí, ó. Você vai empurrando com a barriga. Quando você tem que tomar uma decisão, você tem que tomar uma atitude, você não tem aquela coragem. Então você está procrastinando. E a pessoa que procrastina, ela não progride, ela não obtém sucesso tanto na sua vida pessoal quanto profissional. No que você está procrastinando, Tânia? É porque, assim, eu tenho vontade de fazer academia.
e tenho vontade de estudar ao mesmo tempo. Tem vontade de fazer o quê, Tânia? Peraí. Eu tenho vontade de fazer academia e quero estudar, terminar, né, o meu primeiro e terceiro grau. O que te impede? Aí eu falo assim pro meu marido, eu vou estudar. Ele fala, mas e as crianças? E a casa? E não sei o quê? Não sei o quê. Aí eu falo, filho, mas a gente dá conta. Aí ele fala, não sei o quê. Aí eu pego e fico quieta. Esses são os sabotadores, Maurício? São os sabotadores, Tânia, é muito importante assim, que o teu esposo entenda que para você ser uma boa mãe, você tem que estar bem consigo mesma. O teu bem-estar é muito importante, que nós só podemos ajudar outras pessoas no momento que nós estivermos bem. Então, se você quer muito voltar a estudar, se isso vai te fazer feliz, tenta achar uma forma, conversando com o seu esposo, para ver como que vocês vão fazer com as crianças, de repente dividir as tarefas, porque ele tem que entender que você também é uma pessoa que você tem sentimentos, né? E que você merece ser feliz. E você estando feliz, você vai ser uma mãe melhor. Os teus filhos vão crescer, né? Dali um tempo eles vão ter a vida deles, vão trabalhar fora, vão mudar de cidade, quem sabe até de país. E você vai fazer o quê? Então você precisa investir no seu autodesenvolvimento e no seu autoconhecimento. Viu, Tânia? Obrigada, muito obrigada mesmo. E tome uma atitude, hein? Tome isso. Andreina, bom dia, Andreina, tudo bem? Bom dia. Bem-vinda, viu? Obrigada. Andreina, a gente já estava falando do seu caso aqui fora do ar. Você tem 17 anos, largou tudo e não consegue voltar. E você tinha um sonho de virar dentista, né? Isso. O que te impede hoje, Andreina? É a escola, né? Eu parei de estudar, meus pais não deixam eu voltar, fazia cursos. E através de tudo que aconteceu em meu relacionamento, com o caso da separação, eu deixei tudo de lado. Sua vida tomou um outro rumo, né? Você casou. Sim. Hoje você trabalha? Hoje não, hoje eu tô parada. Então você tem que retomar a sua vida, né, Andreina? Percalços acontecem, né? Dificuldades acontecem, mas o importante é como nós reagimos a tudo isso que nos acontece. Aí entra a questão da tua tomada de decisão. Você tem que avaliar a situação e dizer, não, chega, eu já errei muito na minha vida, errar é humano, faz parte do aprendizagem, você aprendeu emocionalmente, tanto que você está se dando conta de que você quer retomar a sua vida. Então, se realmente você quer ser dentista, mantenha esse sonho, mantenha essa sua visualização na sua mente, né? Imagine, mas você vai ter que ter atitude, vai ter que, primeiro de tudo, voltar a estudar. Pelo que eu entendi, você não concluiu o ensino médio, né? Não, fundamental, não terminei o fundamental. Então assim, na vida nós temos passos, né, que nós precisamos perseguir, né? Então o primeiro deles, você vai ter que tomar a atitude de voltar a estudar. Converse com seus familiares, né? Converse com seus pais, pelo jeito também eles não querem que você estude, mas se é um sonho seu, você vai ter que percorrer atrás, vai ter que pagar o preço. Você só vai ter a recompensa no momento que você pagar o preço. Então você vai ter que estudar, né? Vai ter que fazer esse sacrifício. Feito o ensino médio, vai ter que estudar e se preparar para o vestibular, que o vestibular de odontologia, dependendo da universidade que você for fazer, dependendo da faculdade, você vai ter que se preparar muito bem, né? Então mas toma a decisão agora de voltar a estudar. É a minha orientação para você agora nesse momento. Tem que começar pelo começo. Pelo começo, isso, são passos. Felipe, o errado sou eu? Hoje no Tatá com Tudo, Maurício, infelizmente a gente está terminando. Maurício, queria muito que você passasse assim, ó. Uma coisa que eu percebo em mim, nas pessoas que eu converso, eu acho que é do ser humano isso, eu estou perdida. Tem por onde começar? Tem dica? Tem uma dica. É uma dica muito importante que eu vou dar, né, para os ouvintes da Rádio Nativa. Primeiro de tudo, você tem que ter clareza daquilo que você quer. Você tem que decidir. Aqueles que querem tudo não conseguem nada. Então, definir com clareza aquilo que você quer. Escreve aquilo que você quer, né? Até que seja impregnado no teu subconsciente. Leia aquilo ali todos os dias. Mantenha no teu círculo de energia, de vibração. Igual, né? A gente faz Facebook. Vai olhar lá a vida do pessoal no Facebook, olha a frase que você quer pra sua vida. Isso mesmo. E repetir aquilo ali, né? Você tem que ter clareza, né? Porque no momento que você tem clareza, você está eliminando outras possibilidades, né? Certo. Você está mantendo o foco. Você tem um propósito. Quem mantém um propósito, mantém o foco. Então, eu tenho uma flecha. Imagine um arqueiro, né? Um atirador de flecha. Ao mirar a flecha, ele já sabe qual o alvo que ele vai atingir. Certo. Então eu tenho que saber aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Entendeu? Isso é muito importante. Tem que ter essa clareza. O que eu estou fazendo na minha vida e aonde eu quero chegar. Primeira dica. Segunda dica.
você tem que visualizar aonde você quer chegar, tá? Nós tivemos antes, né, a pergunta de uma menina que ela quer ser dentista. Então, ela tem que se imaginar sendo dentista. Tá? Então já tem que se imaginar lá com o consultório dela, trabalhando na sua clínica. Como vai ser tudo. Se você é um empresário ou você quer abrir uma empresa, imagine a sua empresa como você quer, né? Se você quer ser uma mãe, como você se imagina ser uma mãe? Se você está pretendendo ter um filho, como eu me imagino ser uma mãe? Ou como eu me imagino ser um ótimo pai? Você tem que visualizar e ter clareza daquilo que você quer. Segunda dica. Então, primeiro, ter clareza. Segundo, visualizar como você vai querer ser quando você chegar lá, tá? Certo. Terceiro, você tem que estabelecer metas. Como que eu vou atingir essa minha visualização, esse meu objetivo? Eu vou ter que estabelecer metas. Porque a meta também, ela mantém o foco e vai saber se você está saindo fora do traçado. Essa menina quer fazer odontologia, mas ela parou de estudar. Quer dizer, já não está realizando as suas metas. Ela precisa ter essa clareza, então estabelecer as metas. O que eu vou fazer para chegar até lá? Concluir o ensino. Passo por passo. Eu dou um exemplo que eu gosto muito, assim, imagina um alpinista, né, um montanhista, ele está na base da montanha e ele quer chegar no topo da montanha. Ele decidiu que ele quer chegar lá, ele vai atingir o topo da montanha. Como ele vai fazer, ele não tem certeza absoluta, porque ele vai correr riscos, ele vai ter que vencer os seus medos, mas ele vai ter que dar um passo de cada vez. Ele vai escalando a montanha, colocando os pés e as mãos até que ele suba. De repente ele vai ter que voltar um pouquinho, fazer um novo trajeto, mas ele não perdeu o foco que ele quer chegar lá no topo da montanha. Então as metas, passo por passo, né? E o quarto item, a dica super importante, você tem que ter atitude, né? Se você parou de estudar, você vai ter que estudar. Se você está num relacionamento que não está feliz, você vai ter que tomar alguma atitude, né? Ou se você quer fazer um convite para uma pessoa para sair jantar contigo, você vai ter que vencer os seus medos, vai ter que ter atitude, né? Você quer abrir uma empresa, você está inseguro, você só vai saber se vai dar certo ou não tendo atitude, né? Você vai ter que correr esse risco, porque no momento que você dá o primeiro passo, o medo ele começa a desaparecer. As pessoas corajosas também sentem medo. Claro que sentem. Mas elas dão um passo de cada vez para atingir os seus objetivos. Então, tem que ter atitude. São as ações pessoais das pessoas que vão fazer a diferença. Nós vivemos num mundo de contrastes. Algumas pessoas são super bem realizadas, super bem sucedidas, são felizes, né? E outras não. Por quê? Porque elas estão tendo atitudes diferentes na sua vida. Elas estão agindo, tomando decisões todos os dias. E o quinto item, para você fechar com chave de ouro, você tem que, então, eliminar aquelas crenças limitantes, né? Não, mas eu fui educado assim. Não, o mundo mudou, você tem que se atualizar, você tem que se aperfeiçoar, você tem que buscar novos conhecimentos, né? Você tem que mudar a forma de pensar e, principalmente, controlar as emoções. Porque o mundo está cheio, nós temos vários exemplos, de pessoas super inteligentes, super competentes, com aptidões fantásticas e que estão desempregadas, porque elas não têm controle emocional, né? Elas são pavio curto, elas se desentendem com os colegas, elas brigam com o pai, brigam com a mãe, brigam com os irmãos. Então você tem que ter um autocontrole, né? Para que você possa então atingir os seus objetivos. Então, revisando, Tatá, saber o que quer, ter clareza, visualizar aquilo que você quer, estabelecer as metas, ter atitude e eliminar crenças limitantes, mudar a forma de pensar e controlar emoções. Isso tudo está no meu livro e também eu sigo esses passos na minha palestra, né? Então a pessoa sai da palestra sabendo o que ela tem que fazer para atingir os seus objetivos. Lição de casa. Lição de casa. Tem que fazer, não tem jeito. É uma coisa muito interessante, Tatá, que as coisas, eu sempre digo assim, as melhores coisas que nós temos na nossa vida são de graça. O amor dos nossos pais, o amor que nós temos por nossos filhos, nós não pagamos por isso, ninguém nos paga por isso. Agora, quando você quer ter uma vida diferente, você quer ter mais conforto, eu sempre digo, o dinheiro e a felicidade não tem nada a ver. A felicidade é um estado de espírito, mas é muito melhor você ter dinheiro e você ter conforto para você e para as pessoas que você ama, mesmo que você não esteja feliz. Ele vai te ajudar. Claro que vai. Então você precisa trabalhar nesse sentido para que você possa prosperar, então. E olha, tá tudo no livro. R$37, não tá cobrando frete, vai lá, mauriciosouto.com e compra o seu. Tem Facebook também, né, Maurício? Tem Facebook, é Maurício Souto, escritor e palestrante. Então nós temos colocado também algumas divulgações do livro, algumas divulgações das palestras, né, e também alguns assuntos assim que nós temos divulgado pelo Facebook. E eu vou ficar muito feliz se você me adicionar, né, no Facebook, terei o maior prazer de ser seu amigo virtual. Vou colocar aqui para todo mundo te seguir. Maurício, muito obrigada, bem-vindo sempre. Foi um prazer muito grande, viu? Eu que agradeço, Tatá, o espaço, tá? Adorei estar aqui no teu programa e eu vou deixar uma mensagem final para os teus ouvintes, né?
Napoleão Hill é um autor que eu gosto muito também, e ele faz uma comparação com a nossa vida em um tabuleiro de xadrez. E o tempo é o maior adversário, né? E o tempo ele não tolera indecisão quando você tem que fazer uma jogada. Então, se você está em dúvida, está inseguro, invista no seu autoconhecimento e tome uma decisão hoje de mudar a sua vida. Percorra o caminho da realização das suas conquistas, aquilo que você quer para a sua vida. Não hesite mais, ouse ser grande, né? E tome a decisão que poderá mudar a sua vida. E se necessário for, busque ajuda, leia um livro, fale com pessoas que tenham mais experiências. Maurício, muito obrigada mais uma vez, viu?